Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre aquele cachorrinho que espirra. E falando do cachorro, a gente fala do gatinho também, tá? Vou focar um pouquinho mais no cachorro, mas tudo que eu falar é pro gato. O gatinho ou o cachorro quando espirra pode ter vários motivos. Vou começar falando daquele que espirra sempre espirrou. Desde filhote ele tem espirros contínuos. Esse é aquele cachorro ou gatinho que tem alguma má formação ou algum probleminha, alguma coisa inerente à raça. Aqueles de focinho curto, Shih Tzus, Bulldogs, eles têm mais chance de ter alguma preguinha, alguma coisa que causa o espirro. Esse aí não é para você se preocupar tanto. Se é aquele cachorrinho que tem 3, 4 crises de espirro, e parou e fica assim, não precisa se preocupar. Se é esse congênito, alguma má formação, mas é um cachorro que espirra o dia inteiro, passa o dia inteiro, que chega a incomodar ele espirrando, esse aí já precisa ser feito um exame, analisar o que tem e se pode ser corrigido. Normalmente com cirurgia a gente corrige e ele para os espirros. Outro motivo muito comum dos espirros nos pets é a alergia. Agora a gente entra num momento que tem muito pólen, tem muita partícula em suspensão, até a gente começa a ter muita alergia. Eles também podem ter alergia a alguma coisa e apresentar o espirro alérgico, que a gente chama, né? No caso do espirro alérgico, vale aquela mesma orientação. Se você sabe que é alérgico porque varri a casa, levantou pó, ele espirra, passei um perfume, passei um produto, alguma coisa e ele espirra só nesse momento, não precisa se preocupar. Mas se desenvolve um espirro alérgico e é aquele espirro que é muito constante, que ele fica espirrando o dia inteiro, começa a gerar um incômodo, aí vale a pena a gente procurar um veterinário. Nos procure aqui no Jardins América, se você estiver em Cuiabá, Clínica Veterinária André Rezende, que a gente vai ver, vai estudar o caso dele, ver qual é a alergia, tratar e te orientar a melhor forma de tirar ele dessa situação alérgica. Outra coisa que pode acontecer, aí já são os tumores, os pólipos intranasais, que também podem causar, por causa daquela estrutura lá dentro do nariz, dentro do seio nasal, causar o espirro. Aí já começa a ser um caso mais grave. E esse é fácil identificar, normalmente é um espirro que vem acompanhado de uma secreção ou de sangue, ou aquela serossanguinolenta, que é aquela amarelinha, tipo um catarrinho, só que com um pouquinho de sangue vermelhinho, avermelhada. Essa aí já é uma coisa mais urgente. Nos procure um seu veterinário se você não estiver em Cuiabá. E a gente vai fazer todo o diagnóstico, fazer o possível para diagnosticar e tratar seu animal desse probleminha que ele tenha. Outra coisa que pode causar são os corpos estranhos, que é aquele cachorrinho que pode inalar, tá ali cheirando uma folhinha, inala, entra uma folha e gera o corpo estranho. Nesse caso também do corpo estranho, já vai vir normalmente com sangue. É um espirro que você vê que ele está tentando tirar alguma coisa que está ali dentro e normalmente vai acabar ferindo, vai vir sangue vivo, vai vir gotinha de sangue. Também é um caso de urgência de trazer para o veterinário para a gente avaliar e resolver o problema. Normalmente o corpo estranho, com a extração do corpo estranho, a gente consegue resolver bem. Tem os espirros de origem viral, que são os espirros de gripe. Esse já é um espirro que normalmente ele vem com uma secreçãozinha clarinha, aquele catarrinho claro, aquela aguinha, que ele vai ficar espirrando e vai ter essa característica de catarro molinho, bem líquido. Esse aí também precisa de tratamento, a gente vai fazer o tratamento, medicação e normalmente a gente consegue excelentes resultados. Ali uma semaninha de tratamento normalmente zera e fica sem espirro nenhum. E tem outro tipo de espirro, que é um espirro que causa muita preocupação, principalmente no dono de Spitz alemão. É um espirro muito comum no Spitz alemão, já vi em Shih Tzu, já vi em Border Collie, tem outras raças, mas é muito comum no Spitz alemão, que é o espirro reverso, que é um espirro que ao invés de ele fazer atim, ele faz... Fica como se ele tivesse com uma tosse misturada com um ronco. É ali uma situação que não dá para identificar como sendo espirro. Vou tentar colocar
aqui para vocês uma imagenzinha de espirro reverso. Eu tenho um que tem espirro reverso. Vou tentar colocar uma imagem dele com espirro reverso aqui para você identificar. Esse também é importante a consulta no veterinário para ver se tem alguma origem desse espirro. E se não tiver, for ali seu Spitz que tem esse espirro, vou dar uma diquinha. Tampa o nariz dele quando ele começar, até ele respirar pela boca. Tá ali com aquela crise, normalmente a crise parece que fica ali 1, 2 minutos com aquela espirro tosse. Tampa o narizinho até ele fazer pela boca, aí você solta. Se parar, a gente já sabe que é um espirro reverso e não uma tosse. Aí a partir daí a gente tem que identificar uma daquelas outras causas que eu falei de espirro. Só é uma particularidade no espirro, o espirro reverso. Então, identificou que é espirro reverso, ótimo, você já sabe parar o espirro reverso, mas tem que identificar a causa inicial. Normalmente é uma daquelas anteriores que eu falei. As dicas que eu tinha para dar hoje sobre o seu pet eram essas. Espero ter te ajudado. Meu muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E vamos agradecer ao nosso patrocinador Royal Canin com a melhor ração do mercado para o seu pet. Essa eu recomendo. Meu muito obrigado mais uma vez e até semana que vem.